Fala, quinto ano B. Hoje na videoaula de Geografia, nós vamos conhecer os paralelos e os meridianos. Mas antes, vamos retomar aquele estudo sobre as imagens, a proporção, né, a distância com que nós observamos alguns objetos que nós estávamos vendo na semana passada. Então, página 16. Quando queremos representar um objeto ou um espaço muito grande, que não cabe em uma folha de papel, precisamos reduzir o seu tamanho, mantendo o quê? Sua proporção. Então, para representar a nossa carteira lá da sala de aula, por exemplo, você pode medir quantos palmos ela tem de um lado e quantos palmos ela tem do outro. Então, eu não preciso medir só com uma régua, só com uma trena, eu posso usar a minha mão mesmo. O palmo como unidade de medida. E depois, quando eu for representar a minha carteira em tamanho menor no papel, eu consigo fazer isso? Consigo. Ela vai estar como? Ela vai estar desenhada de uma forma proporcional ao seu tamanho real. Podemos também fazer medidas mais exatas, mas para isso nós vamos precisar conhecer as unidades de comprimento. Então eu vou falar para vocês algumas aqui. Muitas vocês conhecem, outras ainda não, mas não se preocupem que essas outras vocês vão conhecê-las de uma maneira mais aprofundada nos próximos anos aí. Então nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Essas unidades que nós vimos aí de comprimento, as mais usadas são o centímetro, o metro e o quilômetro, que vocês já conhecem. Então aí nós temos alguns exemplos, ó, o lado de um livro, que pode ser medido em centímetros. A largura de uma sala, que aí nós já vamos medi-la em metros. E a distância entre duas cidades, uma medida que deve ser feita em quilômetros, né? Pode ser feita em quilômetros. Agora veja como estas meninas fizeram para medir o comprimento e a largura da sala de aula. Esta sala lembra um retângulo. Então aí cada pé das meninas mede 25 centímetros. Então aí nós tomamos a seguinte medida padrão. Um pé igual a 25 centímetros. A menina de camiseta azul mediu 20 pés. Já a menina de camiseta vermelha mediu 28 pés. Aí na página 17 nós vamos completar uma tabela a partir desses dados que elas fizeram para representar a sala de aula. Lembrando de que cada pé mede 25 centímetros. Primeiro, elas anotaram as medidas. Então, vamos lá. A menina de camiseta azul, 20 pés medidos. Já a menina de camiseta vermelha, 28 pés. Vocês viram aí que elas aparecem duas vezes na tabela. Porque a sala de aula é retangular. Portanto, né, os lados 3 e 4, eles vão repetir o quê? Os números dos lados 1 e 2. Então, vamos lá. A primeira coluna tem o número de pés medidos, a segunda coluna. A terceira vai ter a medida do lado da sala de aula, só que em centímetros. Então, olha aí como que vai ficar a tabela. 500, né? Na primeira linha, já está pronto. E como que é essa medida em metros? Aí nós vamos ter que fazer a transformação. 1 metro não é igual a 100 centímetros? Por isso, 5 metros é igual a 500 centímetros. Aí na segunda linha ali, na menina 2, 28, número de pés medidos. Qual vai ser a medida do lado da sala de aula? Então aí nós temos que multiplicar 28 vezes 25, que dá 700 centímetros. Em metros, isso dá 7. Terceira linha, a menina de camiseta azul, 20 pés. 25, né? Lembra que cada pé mede 25 centímetros. 25 vezes 20 igual a 500. 500 centímetros. Em metros, 5 metros. Última linha, 28 pés medidos. Mesma coisa ali da segunda linha. 25 vezes 28 dá 700 centímetros. Em metros vai dar 7 metros. Depois a menina de camiseta azul representou no quadriculado apenas o lado que mediu.
complete o desenho com as medidas dos outros lados. Então, vocês estão vendo aí que cada quadradinho corresponde a 1 metro. Então, vou deixar aqui para vocês verem como que ficou o desenho com a medida dos outros lados da sala. E aí, que número que eu usei para construir esse desenho, essa figura? Eu usei as medidas em metros ali da última coluna. Na página 18, teria uma atividade que ela seria bem melhor se nós pudéssemos fazê-la em sala de aula. Então, como nós não estamos, eu não vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês só uma coisa. Ali no exercício C, nós temos duas representações, vamos imaginar, da mesma sala de aula. Nos dois casos, o quadradinho vai medir 1 metro, tanto no retângulo maior quanto no menor. Só que aí, o que aconteceu? Se nós fizéssemos o desenho da nossa sala, né, a representação desses dois retângulos, ela seria representada como? Em dois tamanhos diferentes, né? Mas o tamanho real da sala de aula, ele vai continuar o mesmo? Claro que sim. O que mudaria aqui? Foi o tamanho da representação, né? A primeira representação, ela tem uma escala, uma representação maior da nossa sala. Já a segunda seria uma representação menor, mas do mesmo espaço da sala de aula. O tamanho real da nossa sala, ele não muda. O que mudou aqui foi a representação. Na primeira num tamanho maior e na segunda num tamanho mais reduzido. Aí na página 19 também seria algo que na sala de aula seria mais fácil de fazer, porque aí eu deixaria algumas revistas para vocês recortarem, observarem imagens em diferentes escalas, diferentes tamanhos. Nos próximos anos, vocês também vão compreender melhor como ler a escala, como que identifica. Nesse momento, vocês só precisam saber disso, que nós podemos representar o mesmo lugar, o mesmo ambiente, com proporções diferentes, mas o tamanho real do lugar não muda. É a mesma coisa mapas, fotos de satélite. Então, por exemplo, eu vou mostrar aí para vocês imagens do Cristo Redentor. A proporção das fotos, né, ela está diferente, né? Algumas está mais perto, outras está mais longe, mas o que é importante nessas páginas é isso, que vocês compreendam que eu posso representar um lugar em tamanhos diferentes, em proporções diferentes, mas o tamanho real, ele continua o mesmo. Então, vamos para a página 20, que aí sim é o tema principal, né, dessa nossa videoaula. Embora as pessoas não percebam, o planeta Terra está sempre em movimento. Então aí nós vamos lembrar os movimentos de rotação e translação que nós já vimos em ciências. A Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado de rotação. E tem como principal consequência a ocorrência do quê? Do dia e da noite. Outro giro que a Terra faz também é ao redor do Sol. E esse giro, ele leva mais tempo, ele leva 365 dias para realizar uma volta completa. Então, a Terra ela leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse movimento nós vamos chamar de translação e tem como principal consequência o quê? As estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O nosso planeta Terra, que tem uma forma arredondada, parece besteira, mas é importante frisar, né? Já que tem teóricos da conspiração que inventam mentiras sobre o formato do nosso planeta. Ele pode ser representado por um globo terrestre ou por um planisfério. E o que seria um planisfério? É a representação, né, do globo em uma superfície plana. Então, enquanto o planeta Terra ali no globo terrestre, ele vai ter 3 dimensões, ou seja, altura, largura e profundidade, o planisfério, que vai ser essa representação numa superfície plana,
só vai ter duas dimensões, o comprimento e a largura. Não vai ter profundidade. Quando olhamos um globo, que é uma representação tridimensional, 3D, vemos somente a parte da Terra que está virada para nós. Para ver toda a superfície terrestre de uma só vez, o único jeito é olhando para o planisfério, que é uma representação plana bidimensional. Até porque quando eu estou lá manuseando o globo, eu estou olhando para o continente americano. Se eu quero olhar melhor a Ásia, a Oceania, eu vou girando o globo. Já no planisfério, não. Consigo ver o mundo todo. Para representar a forma arredondada da Terra em um planisfério, é necessário transformá-la em uma superfície plana. Assim, todas as suas partes podem ser vistas de uma só vez. Então, vamos ver uma imagem de satélite, uma foto e os mapas a seguir. Primeiro, a Terra no espaço. Na imagem de satélite, conseguimos identificar o quê? Os oceanos, as terras e nuvens. Porém, eu consigo ver apenas uma parte da superfície do planeta de cada vez. Então, essa imagem que vocês viram é uma imagem do espaço, né? Essa é a Terra vista lá do espaço e é uma imagem de satélite de 2014. A segunda imagem é o globo terrestre, que é uma representação do nosso planeta. O globo é esse pequeno modelo aí 3D, que podemos inclusive pegar em nossas mãos, girá-lo de um lado para o outro, mas só conseguimos ver um lado de cada vez. Já na página 21, nós vamos ter o quê? A Terra representada no papel. Para você ter uma ideia de como a superfície terrestre é representada em um plano, e vamos imaginar que o globo é uma laranja. E essa laranja está aberta em vários gomos, colocados um do lado do outro, como nessa figura. 4. Planisfério, a Terra desenhada no papel. Os cartógrafos, eles esticam, né, entre aspas, as terras e as águas para preencher os espaços. Ou seja, para o mapa ficar ali do jeito que ele é, eles têm que dar umas esticadinhas em algumas terras e em algumas águas para não ficar nenhum espaço vazio. É dessa forma que o planisfério mostra a Terra inteira, de uma só vez, com seus continentes e oceanos. Aí na página 22, nós temos a superfície terrestre, todos os países representados no planisfério. Eles estão pedindo para vocês localizarem o Brasil e anotar os países da América do Sul que não são vizinhos, que não fazem fronteira com o Brasil. São dois, Chile e Equador. Então aí na página 22, que é a página que tem o planisfério, é bem legal para vocês terem a oportunidade de conhecer, né, outros países, outros continentes. Eu sempre gostei muito de geografia, principalmente dessa parte que envolve países, regiões, cidades. Então aí nós podemos ver, ó, os oceanos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, o Oceano... e também podemos ver, ó, o Oceano Glacial Antártico, né, e o Glacial Ártico, que já são menores, né? Podemos observar os continentes, a América do Sul. E aí, olhando a América do Sul, nós vemos como, de fato, o Brasil é um país de dimensões continentais. Ele ocupa praticamente, né? Ele ocupa grande parte da área do nosso continente. Aí nós temos nossos vizinhos sul-americanos, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, o Chile, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela e ali ao norte do Brasil, 3 países muito pequenininhos. Esses países eles têm uma identificação maior com os países do Caribe, que são essas ilhazinhas que têm as palavras bem pequenininhas, porque muitos desses países são ilhas. Então, ó, Guiana Francesa e Suriname, os povos desses países, eles não se identificam como sul-americanos. Embora estejam na América do Sul, eles têm uma identificação maior com os países da América Central ali do Caribe.
Então, ó, na América do Sul, Colômbia, Venezuela, e aí vamos para a América Central. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Belize, Cuba, República Dominicana e vocês não conseguem ver aí, mas várias ilhas pequenininhas no Mar do Caribe que fazem parte dessa região. Para terminar a América, nós temos a América do Norte, com o poderoso, né, com países muito poderosos, como Canadá, Estados Unidos e o México. Também vemos ali, a oeste do Canadá, o Alasca, né, que é uma região que está em verde porque ela pertence aos Estados Unidos. Indo ali para a Europa, nós encontramos os países da Europa Ocidental, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, França. Também encontramos os países da Europa Oriental, Rússia, Ucrânia, Moldávia, dentre outros. Ali ao norte temos a Noruega, a Suécia, a Finlândia, que são países muito interessantes. Temos ali o Oriente Médio, o continente asiático, com China, Índia, Japão, Coreia do Norte. Se eu pudesse, eu ficaria 1 hora aqui vendo os países que eu gosto bastante. Temos o continente africano. Como vocês podem ver, vários países fazem parte desse continente e alguns falam português, como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e o continente da Oceania, lá no outro extremo, com Austrália, Nova Zelândia. Há várias ilhazinhas também, ó, como Fiji, Ilhas Salomão, dentre outros. Então aí vocês veem que no Planisfério Político de 2017, nós temos legenda porque alguns países são tão pequenininhos que ao invés de escreverem o nome, eles colocam um número. Aí depois a pessoa vai na legenda e consulta. Temos a escala, que é o que o professor comentou. Obviamente, o tamanho do mundo não teria como retratar no livro, né, o tamanho real. Então, o que eles fazem? Eles reduzem a imagem para que ela caiba no papel. Então, aí tem os valores da escala. Para terminarmos, na página 23, nós vamos falar um pouquinho sobre as linhas imaginárias e depois vamos rever os pontos cardeais e colaterais. Então, aí na página 23, tá pedindo para que vocês observem novamente o planisfério. Vocês notaram que eles possuem linhas que se cruzam? Vocês sabem o que essas linhas representam e para que elas servem? Essas linhas, elas não existem na vida real. Então, se eu pegar um avião e ir para a Inglaterra, eu não vou ver essas linhas lá no meu avião. Elas não existem na realidade, elas são artificiais. Elas foram criadas para os mapas para quê? Para facilitar a localização de pontos na superfície terrestre. Então eu deixei um videozinho complementar para vocês verem, é bem legal. Então, por exemplo, a marinha, o exército, a aeronáutica de um determinado país, ou mesmo para voos, eles querem localizar, né, uma região, uma cidade, eles utilizam essas linhas para fazer as coordenadas. Então, essas linhas imaginárias, elas são chamadas de paralelos e meridianos. Então, vamos observar aqui os mapas e as fotos. As linhas imaginárias. Então, no primeiro mapa, o mundo está sendo dividido em 2 hemisférios. Hemisfério quer dizer o quê? Metade da esfera. Então, se o nosso planeta é uma esfera, nós podemos dividi-lo em 2 hemisférios, ou seja, 2 metades. Então, a linha do Equador, que vocês estão vendo aí no mapa, é um paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, se nós formos pensar no Brasil, nós estamos no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Nenhuma das duas, nós estamos nos 2 hemisférios. O Brasil é um país tão gigantesco que ele faz parte dos 2 hemisférios. É claro que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul,
Mas tem um trechinho ali do Brasil, ó, que está no hemisfério norte. É uma área pequena? É, mas está no hemisfério norte. Além da linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os círculos polares são outras linhas que vocês conseguem ver aí, ó, outros paralelos importantes. Mas do mesmo jeito que eu posso dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, eu também posso dividir em hemisfério oeste e hemisfério leste, né? Também posso dividir o mundo em ocidente e oriente. O meridiano de Greenwich, que vocês estão vendo aí no segundo mapa, ele divide a Terra também em dois hemisférios, só que agora, ó, na vertical. Ele divide entre o hemisfério oeste, que é o ocidente, ocidental, e o hemisfério leste, que é o oriental. Nesse caso, o Brasil está no hemisfério oeste, inteirinho. E não temos nenhuma parte do Brasil no hemisfério leste. Bem interessante, né? Observar isso. Isso daí vai ajudar também na compreensão das estações do ano. Por isso que nós temos essa diferença. Enquanto é inverno, enquanto é verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte não é verão, é outra estação do ano. Então, por isso que vocês costumam ver muitos filmes, né, séries americanas que mostram no Natal uma característica ali de uma estação do ano dos Estados Unidos. Qual é? O inverno. Então, por isso que vocês acham que nós temos essa ideia de Natal associada à neve, bonecos de neve? Porque em dezembro, no hemisfério norte, é inverno. Mas dezembro aqui no Brasil, no hemisfério sul, é qual estação do ano? Verão. Então, para nós brasileiros, né, soa um pouco estranho quando a gente está vendo um filme, uma série que fala sobre Natal e nós vemos boneco de neve, decoração, né, envolvendo isso, roupas mais frias, porque lá no hemisfério norte é uma outra estação do ano, enquanto aqui é o verão. Aí vamos analisar agora duas fotos. A primeira é de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, local por onde passa o Trópico de Capricórnio. Então, olha que legal. Essa linha imaginária do Trópico de Capricórnio, ela passa, tem até ali as coordenadas, ó, da latitude. Então, ela passa exatamente sobre esse município aqui em São Paulo, chamado Santana de Parnaíba. E também, ó, na cidade de Macapá, lá no Amapá, eles têm um monumento que homenageia o quê? A linha do Equador, o marco zero dela. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha um pedacinho do Brasil, uma área bem pequena no qual passava a linha do Equador? É um desses estados, ó, é o estado do Amapá. Então eles têm uma homenagem, né, a essa linha do Equador. Então, vocês vão responder esses exercícios da página 23. Vão entregar para o professor essa semana a página 23 e a página 25. Só a tabela, a tirinha de baixo não precisa fazer. Na página 24, nós vamos relembrar os pontos cardeais que nós utilizamos para nos localizar, que é o que? Norte, sul, leste, oeste, que são os 4 pontos principais. Também existem outros pontos que vão indicar a direção de uma maneira mais precisa, que são os pontos colaterais. Então, o nordeste, que vai estar entre o norte e o leste, noroeste entre o norte e o oeste, sudeste entre o sul e o leste e sudoeste entre o sul e o oeste. O nome, aqui tem uma curiosidade bem legal. O nome de cada uma das grandes regiões brasileiras foi definido com base nos pontos cardeais e colaterais. Então, observe aí no mapa. Então, ó, região norte, vocês podem ver de acordo com a bússola, né? Ó, o ponto cardeal norte, região centro-oeste, que vai juntar ali, ó, a região oeste com sudoeste e com noroeste. A região sul,
né? Que está apontando a bússola para o sul. A região sudeste, o nome é o mesmo ali do ponto colateral, sudeste, assim como nordeste. Bem legal. Então aí vocês estão vendo que no mapa nós já temos o Brasil separado por regiões. E os estados, né, as unidades federativas com as suas siglas. Então, Amapá, AP, Amazonas AM, Paraná PR, PA Pará e assim por diante. Então, vocês vão fazer esse exercício da página 25, vocês vão escrever o nome das regiões na primeira coluna, na segunda coluna, o nome das unidades federativas que estão faltando, as siglas de todas já estão lá, assim como as capitais. Então, para essa semana é isso. Página 23 e página 25. Bons estudos, até a próxima.